Filipenses 1, de 19 a 26, então, vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos esse texto? Juntos? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, que me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de outro lado, eu estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te rendemos graças mais uma vez pela tua palavra e pedimos sabedoria para entendermos o que está nela, Pai. Oramos para que o Senhor nos ajude nesse processo, a fim de que possamos crescer cada vez mais no conhecimento e na graça do Senhor através da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos fale o coração mais uma vez, que possamos ser edificados pela tua palavra, confrontados por ela. Não nos permita viver em pecado, exorta-nos, corrige-nos com tua palavra. Ao mesmo tempo, não nos permita desanimar no meio do caminho, nós sejamos consolados pela tua palavra. Oramos em nome de Cristo, te pedindo auxílio nesse momento, mais uma vez, e crendo que teu Espírito Santo faz isso, o teu Espírito Santo fala através da tua palavra. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje, quem foi para fazer prova para o Enem, no Enem, com certeza todos tiveram uma coisa em comum: indecisão. Principalmente aquelas pessoas que começaram a estudar algumas questões e viram que aquelas questões não são tão fáceis assim. Lembro de quando eu fiz prova também, não fiz Enem na minha época, mas fiz vestibular lá em Belém. E a gente começava a ler algumas questões e dizia, essa é muito fácil, essa é muito fácil, e marcava. Só que chegava aquelas que desanimavam você, e que você dizia assim, essa está muito difícil, essa está muito difícil. Todos, sem exceção, quando fazem algum tipo de exame, passam por isso, esse sentimento que nós chamamos de indecisão. Quando nós entendemos que existe uma coisa boa de um lado e boa de outro, mas nós somos colocados a tomar também decisão, nós ficamos nessa tensão, nessa angústia de que decisão tomar. O que Paulo está escrevendo aqui, principalmente nos versos que nós vamos nos deter hoje, que é do verso 22 até o 26, ele está passando por essa tensão, onde ele tem que tomar uma decisão. E muitas vezes nós ficamos nos questionando que decisão devemos tomar, se esta ou se aquela, se esta é melhor, se aquela é melhor. Mas Paulo está de frente com uma indecisão relacionada à vida e à morte. Falamos da questão da morte no domingo retrasado, quando nós estudamos a primeira parte desse texto. E agora eu queria mostrar um pouco da razão pela qual Paulo queria viver. Será que querer viver é pecado? Você encontrou cristãos que com certeza disseram para você o seguinte: olha, cristão que não quer morrer não é crente. Cristão que não quer morrer é cristão fraco. Cristão que passa por enfermidade, sabe que vai morrer, fica clamando a Deus para não morrer porque não tem certeza de salvação. Já encontraram pessoas assim? E muitos de nós, levados a esse tipo de pensamento, somos constrangidos a imaginar de que o desejo de permanecer vivo em frente a
a possível morte é pecado. Mas será que realmente é pecado isso? Eu quero provar nesse texto que Paulo tinha um desejo de estar vivo e, por desejar estar vivo, não estava pecando. Eu queria pensar com vocês nesse quadro de indecisão de Paulo, onde ele fica pensando basicamente do verso 22 ao 26, o que é que eu vou escolher? Viver é Cristo, morrer é lucro. Então o que é que eu vou escolher? Morrer com certeza é muito melhor, mas eu queria viver. O que nós precisamos pensar aqui é o que nós já começamos a estudar na semana retrasada, e nós vimos a seguinte estrutura do texto. Dividimos esse texto em duas partes. Do verso 19 ao verso 26 nós vimos duas partes. Verso 19 a 21 nós vemos que Cristo é glorificado em nós através da vida ou da morte, da nossa vida ou nossa morte. E do verso 26 ao verso 22 a 26 nós vemos que Cristo é glorificado em nós através do nosso serviço à igreja. Por que o centro desse texto é a glória de Cristo? Por dois motivos, dois versos. Verso 20, Paulo fala: quer eu viva, quer eu morra, será Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo sabe que tudo que aconteça com ele, nada vai impedir que a glória de Cristo seja evidente. Também no verso 26, que é o último verso desse texto, Paulo tem o desejo de permanecer vivo para ajudar os irmãos com um propósito final, a fim de que aumente o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Então, o foco desse texto, a ideia que Paulo está transmitindo para nós aqui, é que ele está preocupado com a glória de Cristo. Em ele tem certeza: se eu morrer, se eu viver, Cristo será engrandecido no meu corpo. E se eu permanecer vivo, instruindo aos irmãos, eu tenho o desejo de que, ao instruir os irmãos, vocês sejam objetos da glória de Cristo, através do crescimento e amadurecimento de vocês. E é sobre isso que eu queria pensar com vocês. Mas para eu pensar com vocês, eu preciso apenas lembrar das verdades importantes que nós vimos na semana passada. Nós vimos essas 5 verdades aqui na semana retrasada, perdão. Deus nos sustenta através da oração de nossos irmãos em momentos de dificuldade. Segunda verdade que nós aprendemos na semana retrasada é que Deus nos sustenta através dos recursos concedidos pelo Espírito Santo em momentos de dificuldade. Terceiro, a glória de Cristo é mais importante do que a nossa vida. Paulo chegou a essa conclusão nos textos anteriores. E a quarta verdade: nossa expectativa de vida com Cristo no futuro está baseada na nossa vida com Ele no presente. E o último que nós vimos na semana retrasada é que nós vivemos para aquilo que mais ambicionamos. E a ambição de Paulo era a glória de Cristo. E agora ele quer mostrar que, mesmo permanecendo vivo, ele ainda tem isso em sua vista, em seu propósito. Pensando no segundo ponto, que é o nosso de hoje, olhe para o texto, olhe para o slide também. Você pode me acompanhar aqui na leitura e na explicação do texto e tirando algumas conclusões para nós. Verso 22 diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Lembra que o verso 21 ele diz: viver é Cristo, morrer, para mim, tanto faz. Porém, estar com Cristo é muito melhor. Ele vai falar no verso seguinte: porém, imagina só, se eu sei que permanecer em vida, eu vou conseguir ver o fruto do meu trabalho, então eu fico meio indeciso. Paulo estava indeciso. Da mesma maneira que tinha certeza de que Cristo seria glorificado na morte dele, Cristo também seria glorificado através dele em seu serviço à igreja, na instrução da igreja. E por causa disso ele ficava com essa decisão. O que escolher? Experimentar da glória de Cristo no céu ou experimentar da glória de Cristo na igreja? Paulo sabe que isso vai acontecer. E ele deseja permanecer vivo não porque ele está com medo da morte. Ele já deixou isso claro, ele não tem medo da morte. Se morrer, ele está com Cristo, é muito melhor. Mas a indecisão dele está surgindo justamente porque ele sabe
que Cristo continuará sendo glorificado e que a igreja continuará sendo edificada se ele permanecer vivo. A metáfora que Paulo está usando em relação a essa ideia de fruto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ele tirou nesse quadro onde nós vemos o agricultor. Qual agricultor que planta, faz uma plantação de uva, que tem uma vinha e não quer ver os cachos de uva? Qual agricultor que começa a fazer a sua plantação de milho que não quer ver as suas espigas cheias? Qual trabalhador que não quer colher do fruto do seu trabalho? O que nós percebemos aqui é que Paulo quer ver o resultado do seu trabalho. Não que isso traga para ele, de certa maneira, uma vaidade. Está vendo? Eu fiz um bom trabalho. Não. Pelo contrário, ele está trazendo a ideia de que ele gostaria muito de ver o fruto do seu trabalho. E ao permanecer vivo, instruindo a igreja, ele conseguiria ver isso. Paulo expressou 2 desejos nessa carta. Eu queria mostrar para vocês já o que nós já estudamos. O primeiro era o de ver o amor entre os irmãos crescer cada vez mais para que Deus fosse glorificado através disso. Olha lá o verso 9 e verso 11. Paulo ora pela igreja. E ao orar pela igreja, pelos irmãos, ele não pede qualquer coisa. Ele pede que o amor entre os irmãos aumente. Mas por que ele quer que o amor entre os irmãos aumente? Lá no verso 11 ele conclui dizendo: cheio de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ele disse: eu desejo, e porque eu desejo, eu oro pela igreja, a fim de que a igreja aumente de amor uns com os outros, e para que nisso Cristo e Deus sejam glorificados. O segundo desejo de Paulo está do verso 19 ao verso 21, o que foi o nosso texto da semana retrasada. Paulo mostra lá que ele tem o desejo de que Cristo fosse glorificado em sua morte. Nós já lemos o texto. E agora, nesse ponto, ele deseja permanecer vivo para ver o fruto do seu trabalho na vida da igreja. 3 desejos dele, ele já expressou nessa carta. O que nós podemos aprender com Paulo, compreendendo de que não é pecado você ver o fruto do seu trabalho? Mas será que realmente qualquer fruto, qualquer o desejo por qualquer fruto seria de fato um desejo santo e sadio? Aprendemos essa verdade aqui com Paulo nesse texto. Cristo é glorificado em nós quando temos o desejo de ver o resultado de nosso serviço a Ele. Paulo não está desejando ver o fruto de qualquer trabalho. E também não é pecado, de certa maneira, você trabalhar e querer colher do seu trabalho. Mas o que Paulo deixa claro aqui é que o seu desejo de permanecer vivo não é porque ele quer ver o salário no final do mês. Não é porque ele quer ver e colher bens financeiros da igreja. Não é que ele queira ser bem sucedido. Paulo está com um dilema. Agora você imagina só, eu fico imaginando Paulo num dilema bem parecido com o de muitas pessoas que passam por algumas situações interessantes. Imagina só que tem uma esposa do qual o marido viaja e vai trabalhar longe. E o marido, depois de estar trabalhando algum tempo longe dela, pede para ela ir visitá-la. Vem me visitar. E ela fica no dilema. Bom, eu quero visitar meu marido porque eu sei que ele precisa de mim e ele está sentindo minha falta. Ao mesmo tempo, ela quer ficar porque também tem os filhos. Os 2 desejos são legítimos. Ela deixa de amar os filhos porque quer ver o marido? Não. Ela deixa de amar os filhos porque querem ver o marido? Também não. O que nós encontramos aí é esse dilema. Paulo está dizendo: eu amo a Cristo e quero vê-lo, mas também eu amo a igreja e quero continuar com ela. Eis o dilema de Paulo. E nenhum desses 2 dilemas ou frutos são pecado. Paulo está desejoso de continuar trabalhando para ver o fruto do seu trabalho. Você conhece pessoas que são viciadas em trabalho? Já conheceu? Pessoas que não têm necessidade, mas muitas vezes se
se esforçam sobremaneira de estar o tempo todo trabalhando. Talvez na nossa realidade brasileira seja um pouco diferente, né? O brasileiro, quanto mais feriados tem, mais ele agradecido está. Já o japonês, não sei como, mas depois de uma cultura grande, desenvolvida, enfim, você sabe da história do Japão, para eles o feriado é algo que é perda. Vivem e respiram trabalho. Mas mesmo no Brasil, você pode encontrar alguma cultura interessante. Se você for comparar um paulista com um baiano, você vai ver uma grande diferença entre essa relação de trabalho. O paulista sai 5 horas da manhã de casa e volta quando chega em casa meia-noite, né? E geralmente descansa 5 ou 6 horas por dia. Só a ida para o trabalho é 2, 3 horas para chegar no trabalho, e a volta também. Então, um pastor amigo meu pastoreou uma igreja no São Paulo e disse: rapaz, fazer um culto no domingo e olhe lá. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de locomoção e vivem, respiram o trabalho o tempo todo. E o baiano? O baiano, o pessoal coloca conta piada de baiano, né? Rapaz, eu estou com a vontade de trabalhar, Eu disse: por que você não vai? Porque eu estou esperando a vontade de passar. Paulo está desejoso de continuar trabalhando para ver o fruto do seu trabalho. Ver o fruto do trabalho não é ruim. Mas pensa comigo, por que pessoas são viciadas no trabalho? Algumas delas querem ver, de certa maneira, querem ter de certa maneira, uma estabilidade financeira. Então elas se engajam cada vez mais no trabalho e tendo adicionais de trabalho porque elas querem ter uma estabilidade financeira. Outras delas trabalham muito porque, de certa maneira, elas se sentem tipo como se fosse uma realização pessoal. Estudam, trabalham, desenvolvem bastante, buscam vida profissional e capacitação cada vez mais, que não é errado, mas desejam muitas vezes a realização pessoal. Outras ambicionam cada vez mais trabalhar porque querem ser ricas. Elas querem ter prosperidade financeira. E o quanto elas tiverem saúde, elas vão desenvolvendo cada vez mais a vida de trabalho. Tanto é que hoje, infelizmente, muitos pais deixam a educação dos filhos em troca do trabalho, porque querem, de certa maneira, proporcionar algo, digamos que, confortável, um conforto para os filhos. E porque querem fazer isso, deixam ou terceirizam a educação de seus filhos nas mãos de outras pessoas. Não estou dizendo, irmãos, que isso, quando necessário, deve se acontecer, mas às vezes há opção. E quando há opção e ainda assim negligenciam, parece que o trabalho, a realização pessoal ou o dinheiro é mais importante do que a própria educação. Tem dois sentimentos aí. E o sentimento que me traz, que é mais pesado dentro de mim, é o que induz a minha atividade, a minha prática. Outras pessoas desejam status, serem conhecidas como pessoas bem-sucedidas. Você vai conversar com alguém, uma família, geralmente você pergunta: como é que está o seu filho, fulano de tal, está na faculdade e tal, cursando? Está bem, está ótimo. Ele terminou a faculdade, fez mestrado, está trabalhando agora, ganhando lá os seus 10 mil por mês. Ótimo, ótimo mesmo. Deus tem abençoado meu filho tremendamente. E como é que ele está na igreja, se nunca mais ele foi na igreja? Presta atenção à inversão de valores que o mundo coloca para a gente, que a gente não consegue perceber. Ele está bem, porque está com dinheiro. Ele está vendo o fruto do seu e o fruto do trabalho dos pais também. Porque muito dessa ambição não foi contrariada ou conduzida pelos pais. Não é pecado desejarmos ver o fruto do nosso trabalho. Depende de que fruto nós desejamos. Não é pecado se esforçar mais para colher frutos do nosso trabalho. Mas o fruto que Paulo queria colher é o progresso do Evangelho. Paulo queria ver o Evangelho progredindo na vida da igreja. E esse desejo é legítimo. Vai comigo, por favor, em Isaías 53, verso 11. Isaías 53, verso 11. Trabalhar hoje para querer ver o fruto no futuro não é pecado.
Isaías 53:11 diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Deus e Cristo têm o desejo de ver pessoas serem restauradas e regeneradas e estarem com Ele para toda a eternidade. E Paulo tinha o mesmo desejo de ver essas pessoas e ser usado por Deus para que essas pessoas fossem edificadas. E esse é o fruto do qual Paulo deseja. Se o meu trabalho traz fruto, eu fico indeciso. Nosso desejo de ver o fruto de nosso trabalho ao Senhor é lícito, desde que o fruto que desejamos seja o progresso do Evangelho. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E espere o fruto do seu trabalho. Eu vou chamar de trabalho secular, para dividir aqui o entendimento. Mas se o seu desejo de permanecer vivo é para unicamente abençoar a você mesmo, beneficiar a você mesmo, então talvez o fruto não seja tão bom assim. Isso nos leva à segunda parte que Paulo nos ensina. A segunda parte do texto, verso 23 e verso 24, diz assim: Ora, de um e de outro lado estou constrangido. E essa palavra constrangido é a ideia de estar comprimido, espremido. Ela era usada em algumas situações para fazer referência a um barco que estava andando num canal e o canal ia cada vez mais se estreitando. Então é como se estivesse sem opção. É a consequência na qual alguém, a circunstância na qual alguém está passando, que fica sem opção. Às vezes a gente passa por alguns constrangimentos assim, a gente não sabe nem se responde sim ou se responde não em algumas situações. E Paulo diz aqui para nós que ele está constrangido. Por quê? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E interessante também essa palavra partir, porque essa palavra partir, ela era usada de inúmeras maneiras, em vários sentidos. O primeiro deles é que ela era usada pelos soldados para fazer referência àquela prática que eles tinham de desatar as tendas deles para ir acampar em outro lugar. Eles partiam de um local para o outro. Os marinheiros também usavam essa palavra partir quando soltavam os barcos. Estamos partindo. Até hoje, né, a gente ainda usa essa expressão também em alguns locais. E também no termo burocrático, para fazer referência à libertação de um escravo. Ele partiu, ele saiu da cadeia. E por fim, era também usado pelos agricultores para fazer referência ao ato de retirar o jugo sobre um animal. E como Paulo usou a palavra fruto no verso anterior, eu prefiro ficar com esse último sentido. Paulo está dizendo o seguinte: é como se estar vivo, além de trazer benefícios sim para a igreja, mas de certa maneira é um fardo. Estar aqui para nós, limitado ao pecado, ainda pecando, é um fardo para todo crente. E uma vez que nos libertamos desse fardo, libertamos desse jugo, no céu, é muito melhor, é incomparavelmente melhor. E Paulo diz: eu tenho o desejo de partir, de sair, de tirar de deixar esse jugo e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. O que nós aprendemos aqui, e esse texto, principalmente o verso 23, ele começa a debater com uma ideia que tornou-se popular no meio de muitos cristãos, que é a ideia do descanso da alma. Paulo derruba aqui a ideia do descanso da alma. Por quê? Tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Jesus falou lá para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Também Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, diz: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Traz a ideia de que no momento em que morremos, nós já habitamos com o Senhor. Talvez não habitemos com a ideia de
estar no corpo, porque ainda precisamos do dia da ressurreição. Mas não é um sono. Nós não, quando morremos, nós não dormimos. Dormir é uma expressão usada na Escritura para fazer referência ao descanso com Cristo e não a um sono onde nós esperamos, dormindo, a volta de Cristo para ressuscitar todo mundo e aí então vivemos com Deus. Em outras palavras, o que nós aprendemos aqui é que nós não acreditamos na ideia de purgatório. Paulo não tem isso em mente. Não tem a ideia de que eu vou morrer, mas vou ficar um tempo aí suspenso, em stand-by, vou ficar invernado, e aí depois, quando Cristo voltar, então eu vou para lá. Não, o verso 23 deixa claro: uma vez que morremos, já estamos com Cristo. Por isso nós aprendemos então uma outra verdade importante aqui também, irmãos. Nossa tranquilidade em relação à morte não está fundamentada no fato de está fundamentada no fato de sabermos que estaremos com Cristo. Nós não temos medo da morte pelo simples fato de sabermos que Jesus estará conosco e nós estaremos com Ele. Paulo diz que morrer é partir, e partir não é estar num purgatório. Nem o túmulo, nem as encarnações, nem essas ideias que são criadas pelo homem são aceitáveis nesse texto. Morrer e deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor, é isso que acontece conosco. Morrer não é partir para o além, mas partir para estar com Cristo no céu. E falar um pouco de purgatório. Purgatório é uma condição e um processo de purificação ou castigo temporário em que as almas daqueles que morrem em estado de graça são preparadas para o reino dos céus. Essa doutrina foi criada pela Igreja Católica em algum tempo da história da Igreja, um pouco antes também, alguns anos atrás. Quando nós nos deparamos com essa doutrina, a ideia é a seguinte: a pessoa morre, e para isso você então precisa velar a alma dessa pessoa, porque se ela não foi santa o suficiente, ela não está no céu ainda, ela está no estado onde ela deve receber um certo castigo, a fim de que ao receber esse castigo, a impureza da alma dela seja retirada para que ela possa então estar no céu. Essa doutrina católica e não cristã, ela é retirada de um texto que eu queria que vocês olhassem comigo esse texto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 ao verso 15. 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Encontraram? Diz assim: de 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Daqui desse texto surge a doutrina falsa, errada, de purgatório. Mas se você for ler o texto com paciência, você vai perceber que Paulo não está falando de salvação. Paulo está falando de serviço. Quando ele começa a falar de obra, ele está falando no sentido de que haviam pessoas que edificavam, se pessoas edificavam a igreja, falavam, ministravam para a igreja, lições que não estivessem fundamentadas em Cristo, essa obra, edificação, esse ensino, seria considerado como feno, como palha, e seria queimado. Mas toda pessoa que estivesse instruindo a igreja,
no Evangelho, fundamentado em Cristo, então a sua obra é comparada com pedras preciosas e não seria rejeitada. Paulo não está falando nesse texto de Coríntios de salvação, ele está falando de galardão. E aqui é um ponto que eu não gostaria de entrar agora, meus irmãos, porque eu precisaria de muito mais tempo para explicar essa questão. Mas a ideia é a seguinte: quando nós trabalhamos para o Senhor de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a Escritura, obedecendo ao Senhor, recebemos galardão. O que é esse galardão é outra questão. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Não é base para a ideia de que nós precisamos fazer a missa do primeiro dia, do 7º dia, do 30º dia e por aí vai, de precisar que pessoas intercedam por nós enquanto nós estamos num estado onde precisamos ter os nossos pecados purgados para poder chegar até Cristo. Você já imaginou se o ladrão da cruz precisasse ter os seus pecados purgados para poder chegar até o céu? Ele precisaria de mais de um dia para isso. Com certeza. O que nós percebemos aqui é que Paulo está mostrando que nós não somos ou não acreditamos nessa doutrina de que nós precisamos, se o Evangelho diz para nós que nós não precisamos fazer nada para alcançarmos salvação, quanto mais depois de mortos. E isso é interessante porque isso não é adepto somente da Igreja Católica. Esse tipo de pensamento também é aderido pelo mormonismo. Você já ouviu falar dos mormons? Os mormons também têm um tipo de linha de pensamento que leva a esse entendimento. A necessidade que pessoas têm, depois da morte, de terem seus pecados purgados para poder chegar ao céu. E muitas pessoas acabam chamando os mormons de evangélicos. Não tem como. Mormons é uma religião totalmente diferente do cristianismo. Pensar somente na terra também é um problema. Pense que Paulo está aqui nessa indecisão. Ele não sabe se ir ou ficar. Quando nós pensamos somente e desejamos somente ficar, é um problema. Nós costumamos então a olhar para o nosso coração como um coração materialista. Por que nós desejamos ficar? Porque o nosso coração muitas vezes passa a desejar apenas coisas materiais. E aqui está um problema também da igreja evangélica. A igreja evangélica muitas vezes tem conduzido os seus fiéis através de ensinos para querer cada vez mais prosperidade material. Conduz muitos evangélicos que às vezes são realmente crentes, mas estão sendo direcionados por um evangelho errado, fazendo com que esses cristãos se tornem cada vez mais materialistas, ao invés de estarem nessa indecisão que todo crente passa, de estar no céu ou estar aqui. Desejamos mais ficar aqui, porque aqui vamos conseguir talvez prosperidade, conseguir talvez o bem-estar, conseguir colher o melhor da terra, 7 vezes mais. Vocês ouviram esse tipo de música, né? 7 vezes mais, restitui-me, eu quero de volta o que é meu, coisa parecida assim. Isso é fruto de uma teologia que prega somente o desejo do cristão de estar na terra e não desejar o céu. Mas nós vivemos em uma situação de tensão. Todo cristão vive em tensão. Eu fico pensando, quando nós viajamos, minha esposa, eu e minha filha muitas vezes viajamos e costumamos passar 20 dias fora, mais ou menos. E eu fico pensando na minha filha, né? Minha filha, quando passa o primeiro dia, quando ela está estudando, ela diz: papai, eu queria estar de férias, eu queria estar na casa do vovô. Quando ela entra de férias, nos primeiros 5 dias, lá no 5º dia, ela: papai, eu queria ir para a escola. Gosta das duas coisas, porque as duas coisas são boas. E nós, muitas vezes, isso aconteceu com você, né? Você viaja, passa 5 dias fora, você: rapaz, eu queria estar lá dormindo na minha casa, né? Aí quando você está em casa: rapaz, eu queria estar viajando. O cristão fica nessa tensão o tempo todo. Ele não é materialista a ponto de desejar somente estar aqui, e ele também não é egoísta no sentido de que eu vou agora. Tem pessoas que fazem isso. Rapaz, se o suicida, mesmo se suicidando, pode chegar ao céu desde que tenha Cristo, então eu vou me matar. Egoísmo.
Paulo está dizendo para nós que todo crente fica nessa tensão. Eu não sei o que é melhor para mim. Estar com Cristo é bom, estar com os irmãos também. O desejo de estar com Cristo é legítimo, e o desejo de estar com os irmãos também. Todo cristão vive nesse conflito, nessa tensão. Nossa pátria está no céu, nosso nome está escrito no livro da vida. A morte, para nós, é lucro. No entanto, ainda temos um trabalho para fazer aqui, e Paulo descreve isso. Se o meu trabalho traz fruto, então eu quero ficar. A morte, por conta do pecado, separou o homem da presença de Deus. Agora, na restauração de Cristo, a morte para nós é certeza de união com Deus. Deus transforma água amarga em água doce. Ele transforma mal em bem, dificuldade em triunfo, sofrimento em vitória, guerra em paz, morte em vida. Não tememos a morte pelo simples fato de Deus ter a transformado de um instrumento de separação para um instrumento de união com Cristo. Nós não tememos a morte, não porque ela seja boa. Morrer é bom, ninguém quer morrer. Mas não tememos ela porque sabemos que ela agora, em Cristo, é um meio de nos unir àquilo que é melhor para nós, Cristo Jesus. Porém, continuamos na tensão. Recentemente um político foi ferido, e a frase que ele disse, o que veio na cabeça dele foi a preocupação com a esposa e com os filhos. É legítimo isso, irmãos. Não é pecado. Pecado seria ter medo da morte, pela incerteza de para onde se vai depois da morte. Isso seria pecado. O verso 25 e verso 25 diz assim: convencido disso estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Parece que Paulo aqui tinha esse desejo. Além desse desejo de estar vivo, talvez alguma circunstância, alguma ideia lá naquele momento desse a entender de que ele fosse libertado, e ao ser libertado ele ficaria com os irmãos. Então talvez alguma coisa gerasse isso nele, essa certeza de que ele iria ficar, de que ele não iria ser morto. Mas ele já disse que ele não tem medo da morte. Mas o propósito de Paulo de permanecer vivo tem essas duas ideias, esses dois propósitos aí. Primeiro, para que a igreja progrida para o vosso progresso. E segundo, para que a igreja se alegre na fé. Duas ideias aí importantes que eu preciso explicar para os irmãos. O primeiro propósito já foi usado por Paulo no verso 12. Olha lá o verso 12 de Filipenses. Paulo diz ali e usa essa palavra progresso. Verso 12 diz: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Eu já expliquei para os irmãos que essa palavra progresso, ela faz referência a um certo desbravamento militar da época. Os militares que iriam avançando em matas fechadas, eles iam quebrando tudo, capinando tudo, destroçando tudo para que o pelotão pudesse passar. Na nossa cultura é um pouco mais compreendido, né? Tem agora alguns caminhões grandes, pesados, que tem uma corrente grande assim, né? Que são amarradas um com o outro, que eles vão avançando e aí vão arrastando tudo que é árvore que tem pelo meio. A ideia dessa palavra progresso é a ideia de não só crescer, mas é um crescimento que ultrapassa obstáculos, que ultrapassa e passa por cima de adversidades. Então Paulo tem um desejo de que permanecer vivo, justamente para que a igreja progrida. E como ele já usou essa expressão no verso 12, progresso do Evangelho, provavelmente ele está dizendo que o seu ministério irá beneficiar a igreja, para que a igreja cresça no Evangelho, ou que o Evangelho progrida dentro dos irmãos, nos irmãos, ou através deles.
As duas coisas podem estar sendo ensinadas por Paulo aqui. Ele deseja ficar vivo para instruir os irmãos, a fim de que os irmãos cresçam ou amadureçam espiritualmente, e também através do Evangelho, e também para que os irmãos propaguem o Evangelho cada vez mais. O segundo propósito, que é o gozo da fé da igreja. Uma das ideias principais desenvolvidas por Paulo aqui é a alegria. Alegria em Cristo. Paulo escreve essa carta a fim de que esses irmãos estejam alegres em Cristo em toda e qualquer situação. Paulo entende que o ministério docente dele, o ensino dele, a instrução que ele vai trazer para a igreja, será usado por Deus para que eles compreendam esta mensagem e assim se regozijem na fé em Cristo, apesar das circunstâncias que estão passando. Duas coisas então: crescimento ou amadurecimento do Evangelho e alegria no Evangelho ou em Cristo. Isso nós tiramos então mais uma conclusão para nós. Vivemos para servir aos irmãos, a fim de que eles cresçam em seu relacionamento com Deus. Isso é importante. Hoje pela manhã eu estava conversando com a classe de discipulado e nós abordamos isso. Comunhão. Pastor, o que comunhão tem a ver com isso? Tudo. Porque infelizmente hoje, por causa da internet, criou-se a ideia de que você pode cultuar a Deus sozinho. Você vai lá na sua casa, está lá na sua casa, liga a sua TV, vai lá. O Rafael até chegou a falar sobre a decisão da igreja de Santa Maria, de presbiteriana, de não transmitir aos seus cultos ao vivo. Por quê? Foram muito criticados, irmãos, mas por que não transmitir? Porque muitas pessoas, infelizmente, têm tido a opção, têm tomado a decisão de não ir mais à igreja, sim de assistir o culto em casa, porque o culto está sendo transmitido e lá a pessoa está sendo edificada. Qual o problema disso? Quantos irmãos estão sendo edificados por esse irmão que está assistindo o culto? Quantos? Nenhum. Daí a ideia de que nós fomos separados não somente para recebermos, nós fomos separados por Deus também para darmos. Nós estamos num ambiente onde nós servimos uns aos outros, e é impossível servir uns aos outros sem ter contatos com os outros. E Paulo deixa isso claro. Ele quer estar com os irmãos porque ele quer servir a eles. Um dos propósitos do Espírito Santo, de Cristo nos dar dons para que possamos servir ao outro. Um dom nunca é dado a nós para servir a nós mesmos. Um dom sempre é dado a nós para que nós possamos, através desse dom que recebemos, edificar os outros. E esse é o propósito, um dos propósitos de nossa existência aqui. O crente vive para servir aos irmãos. O crente vive para abençoar aos irmãos, não somente para ser abençoado, mas também para abençoar. Tem uma frase de uma pessoa que não é cristã, mas eu acho que ela resume muito bem essa ideia que eu estou trabalhando aqui. Diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa expressão, essa frase dita por essa pessoa que não é cristã, resume muito bem o que Paulo está dizendo. Eu fico porque tem um propósito. E o propósito é ser usado por Deus para edificar a igreja. Você parou para pensar que nós somos muito egoístas quando se trata de igreja? Nós queremos sempre sermos abençoados. Por que você vai à igreja? Não, porque sabe como é, né? Eu preciso me alimentar. Verdade, isso é normal, isso é legítimo. Você precisa vir à igreja para se alimentar. Mas não esqueça que você é instrumento de Deus para produzir alimento para outras pessoas também. Pastor, mas não ensino, certo? Você serve? Você ora? Você canta? Você pode estimular o irmão que está desanimado, pegar na mão dele e dar uma boa palavra para ele quando ele está desanimado. Você está sendo usado por Deus para que esse irmão amadureça com o Senhor, na sua fé e na sua alegria. Nós somos separados por Deus para vivermos em família a fim de servirmos aos irmãos. Se eu e se você estamos vivos como cristãos,
Um dos motivos é a edificação de nossos irmãos. Você já parou para pensar que muitas pessoas acabam indo em igrejas sempre procurando coisas que agradem a elas, e quando elas não encontram coisas que agradam a elas, elas saem? Elas entenderam uma parte do Evangelho: a igreja é um local de Deus falar comigo, a igreja é um local de Deus usar pessoas para edificar a minha vida. Mas a outra parte elas não entenderam. A igreja é um local aonde eu vou para edificar a vida de outros. Daí a ideia daquela expressão que nós usamos: você assistiu o culto? O culto foi bom? A pessoa diz: o louvor não foi legal hoje, o pastor também não pregou muito bem hoje. Foi bom. É como se nós viéssemos para a igreja com esse intuito de querer apenas sermos telespectadores, quando nós somos separados por Deus e permanecemos vivos para servir. Se você respira hoje, uma das razões é porque Deus ainda quer usar você para edificar a sua igreja. Pastor, mas eu não sei fazer nada, eu não sei, sabe? Eu já falei sobre isso, sobre dons, passou um tempão o irmão Rodrigo falando sobre isso, eu também falei sobre isso, Parcinho falou sobre isso. Quando Deus separa pessoas para receber o Evangelho, Ele separa também dons para as mesmas pessoas. De fato que todas as pessoas que receberam o dom da graça também recebem o dom de servir aos irmãos em alguma área, em algum serviço. Enquanto os ímpios querem ficar vivos para continuarem vivendo a vida como bem entendem, usufruindo do que desejam, da maneira que bem querem, a fim de aproveitarem tudo o que podem, o amadurecimento dos cristãos é uma das maiores ambições de pessoas que amam a Cristo. Quando amamos o Senhor, queremos contribuir com o amadurecimento de sua igreja. Queremos ser usados por Ele para transformar vidas. Queremos servir aos irmãos a fim de que eles cresçam no relacionamento com o Senhor. Quando nós falamos de família Moriá, acho que é importante frisar isso. Você já conseguiu pensar que um pai nunca consegue olhar para o filho sem estar preocupado em como ajudar esse filho em alguma área? Quando nós temos filhos, nós começamos então a pensar: como é que eu vou educar meu filho nesse sentido? Como é que eu vou evitar que ele cometa tal erro? Como é que eu vou fazer tal coisa? E essa atitude de preocupação e cuidado com o filho expressa muito bem o que nós vivemos em família. Nós amamos nossos filhos, por isso nós nos preocupamos e queremos ajudar de alguma maneira. Quando nós amamos nossos irmãos, nós nos preocupamos com eles e queremos ser usados por Deus para ajudar de alguma maneira. Por que é importante frequentar sistematicamente uma igreja? Um dos motivos é porque você precisa ser usado por Cristo para edificar a sua igreja. Você consegue imaginar pessoas que não frequentam uma igreja? Como é que elas podem servir de edificação na vida dos irmãos? Não podem. A gente briga, a gente se entende. A gente briga, discute, se desentende, mas depois o amor de Cristo está entre nós. A gente não consegue concordar em algumas coisas porque nossas opiniões são diferentes. Uns querem votar no PT, outros querem votar no PSDB, e aí fica naquela linha, mas em Cristo nós somos unidos. Uns são flamenguistas, outros vascaínos, uns são torcem para o Sampaio, infelizmente, outros torcem, sei lá, para o Guarani, para o Remo. O irmão nem sabe o que é Remo, Pará. As nossas diferenças são usadas por Deus para a nossa própria edificação. Deus nos separa para estarmos em comunidade, a fim de que, através de nós, Ele edifique sua igreja. Pergunta: você tem contribuído para o serviço ou para o amadurecimento da sua igreja? Você consegue se visualizar
como alguém que está sendo usado por Deus para edificar a vida de outras pessoas? Pois essa é a ambição de um crente. Essa é a verdadeira ambição de um crente. Muitas vezes, em muitas circunstâncias, nós tomamos decisões que muitas vezes nós saímos até perdendo, mas nós tomamos porque nós queremos que os irmãos se alegrem, amadureçam e cresçam. O último princípio que eu gostaria de frisar com os irmãos está aqui no verso 26. Depois de Paulo ter dito que ele deseja que os irmãos cresçam, ele diz que ele não quer que os irmãos cresçam por crescer. Existe um propósito maior. Olha o verso 26. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Paulo está dizendo que a permanência dele, o serviço dele na igreja, tem um propósito ainda maior do que edificar a igreja. E o propósito é que a igreja glorifique a Cristo. Paulo sabe disso no texto anterior que nós lemos, do verso 16 até o verso 21, do verso 19 e 21. Paulo disse: eu sei que se eu morrer, se eu viver, Cristo será glorificado. E aqui ele está dizendo: eu quero ser usado por Deus para edificar vocês, porque eu quero que vocês glorifiquem a Cristo. Em outras palavras, irmãos, não preciso explicar muita coisa, mas eu quero traduzir o que Paulo está dizendo aqui para nós. É que o fim principal de nosso serviço aos irmãos é a glória de Cristo. Nós ambicionamos sim edificar a igreja, mas quando vemos a edificação da igreja, Cristo é glorificado. Nós ambicionamos sim ver o amadurecimento dos irmãos, e quando vemos o amadurecimento deles, nós louvamos a Deus. Muitas vezes nós, pastores, estamos mais preocupados com o sucesso do nosso ministério do que com o progresso dos irmãos e com a glória de Cristo. Muitas vezes nós somos tendenciosos a fazer tudo para que a igreja cresça numericamente. E quando nós nos deparamos com essa preocupação, que pode ser legítima, se ela não estiver acompanhada, ou se o propósito dela não estiver por trás, a glória de Cristo. Muitas vezes nós trabalhamos muito, não porque queremos ver a glória de Cristo na igreja crescendo, mas porque nós queremos ser vistos como aquela pessoa que está sendo responsável pelo crescimento da igreja. O que fazemos quando se trata de edificar os irmãos, de servir aos irmãos? Muitos de nossos ministérios e serviços estão desenvolvidos porque nós queremos ser vistos pelos irmãos e não porque queremos que Cristo seja glorificado. Paulo já trabalhou isso e ele está trabalhando de novo. Ele quer que os irmãos se amem. Por quê? Porque ele quer ver Cristo glorificado. Agora ele diz que ele quer ser usado por Deus para ver a igreja amadurecer. Por quê? Porque ele quer ver Cristo glorificado. Conta-se a história, irmão, de um pastor na Austrália que apresentou o Hudson Taylor usando uma porção de superlativos lá. Fulano de tal, Hudson Taylor, pregador, missionário, evangelista, homem de Deus, usado por Deus, homem tenente, em torno deste e tal. E o Hudson Taylor disse o seguinte: queridos amigos, eu sou um pequeno servo de um mestre ilustre. Só isso. Porque muitas vezes nós queremos conduzir a própria igreja a pensar que é o nome de pastores, de nome de pregadores, nome de irmãos que devem ser destacados, e não é. Tudo que fazemos, fazemos com motivo. A glória de Cristo, não a nossa. Conduzir a igreja para ver aos homens é conduzir a igreja à idolatria. E nós precisamos entender que tudo que fazemos, devemos fazer com essa missão. Que nós nos escondamos atrás da cruz, a fim de que Cristo seja visto. E essa é a nossa maior ambição. Quando você ora, por que você ora? Quando eu prego, por que prego? Quando eu canto, por que canto? Quando você serve, quando você dá o dízimo, quando você dá a oferta, por que você faz isso?
quando você interage com os irmãos, quando você fala algo de você, quando você fala algo dos outros, o que você quer com isso? Paulo mostra para nós que a maior ambição de um verdadeiro crente maduro é a glória de Cristo. Essa é a sua ambição? Tudo o que você faz, você pensa nisso? E como disse John Piper, uma certa vez, que tomemos um suco de laranja para a glória de Deus. Como isso é possível? Nós vivemos para isso, irmãos. E quando o assunto é comunidade, tudo o que fizermos, façamos para a glória de Cristo. Nosso serviço, nossa atitude, nosso ministério, nosso dom, tudo deve girar em torno disso. A glória de Cristo é mais importante do que a nossa glória. Eu poderia concluir com essa frase: Cristo é glorificado em nós através da vida ou morte, quando estamos satisfeitos nele e através de nosso serviço em benefício aos irmãos, para a glória dele. A gente sabe que se somos cristãos, Cristo será glorificado. E também sabe, tenha certeza de que se você quer servir a igreja, então você está buscando a glória de Cristo. E você deve fazer isso, porque assim você percebe o propósito pelo qual também você ainda respira. Você tem servido a igreja? Tem ajudado irmãos a crescerem? Essa não é só minha responsabilidade, não é só meu privilégio, é de todo cristão. Todo cristão deve missionar por isso e trabalhar por isso, e nisso Cristo seja glorificado. Amém? Vamos orar?